primeiro. Glórias a Deus. Tiago fica depois livro aos Hebreus, todo desconhecido, capítulo 1. Todos acharam, amém, queridos? Versos 19, sobre a prática da palavra de Deus. É o que Deus traz nesta noite para nossas vidas. Tiago, capítulo 1, verso 19. Todos acharam, amém? Diz a palavra de Deus: sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque ainda no homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que palavra em voz acertada, a qual pode salvar a vossa alma. E serem cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-lhes com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, isso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém de vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração religioso, a religião desse é vã. Religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Podem sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus, queridos. Estamos nesta noite no culto de ensinamento, culto de sã doutrina, onde, queridos amados ouvintes, Deus colocou em meu coração a palavra que foi lida, escrita pelo apóstolo Paulo a Tiago, acerca da prática da palavra mental na vida do crente. Bem-aventurados são os que ouvem a minha palavra e as praticam. Então o apóstolo Paulo, escrevendo a Tiago, ele fala de algo glorioso, que muitas vezes nós somos meros ouvintes. Paulo diz, sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Em momentos, queridos irmãos, que nós não sabemos ouvir, falamos demais e somos fáceis a nos irarmos. Isso, queridos irmãos, foge dos princípios bíblicos, foge da vontade de Deus. Somos meros ouvintes da palavra de Deus porque não a cumprimos. E uma coisa que Deus quer é que nós venhamos cumpri-la. Porque se nós observarmos os nossos antepassados, homens e mulheres de Deus eram cumpridores da palavra. Eram tão cumpridores que Paulo, antes de ser Paulo, sendo Saulo, ele cumpria a palavra. Achava que o cristianismo ou o evangelho cristão era uma heresia, uma seita. Quando ele fala e passa em cartas de autoridade, porque eu ouvi falar acerca daquele povo, daquela seita que diz que Jesus ressuscitou. Era tão cumpridor da lei
precisamos mais ouvirmos, precisamos falar menos e precisamos deixarmos de nos irarmos facilmente. Diz, pastor, eu sou um homem, uma mulher que ouve bastante, mas falo muito, e eu tenho um estupim muito curto, eu já logo fico irada. A Bíblia diz, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando nós nos iramos, simplesmente, irmãos, deixamos de lado Deus. A operação em relação à justiça, o trabalhar de Deus, o interceder de Deus, o ser supremo, ser por nós, não tem mais. Imaginamos agora, na situação de Daniel, quando ele foi jogado na cova, ele não se irou, ele não falou, ele simplesmente ouviu, e veio a justiça de Deus. Os leões tiveram que jejuar. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, mas não falaram, ouviram e não se iraram. Mas infelizmente nós nos iramos por qualquer coisa, e aí deixa Deus de operar nas nossas vidas, e aí vem o caos, e aí vem o problema, e aí criamos, irmãos, às vezes não sentimos uma situação, ao contrário, se tinha um problema, esse problema aumentou, porque deixamos Deus de lado para fazermos a nossa justiça. O apóstolo diz, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, irmão, recebei com mansidão a palavra e voz enxertada. Presta atenção, que nessa noite, Deus está mandando a palavra para você. Receba com mansidão. Receba com mansidão. A palavra que está sendo enxertada, diz o pastor. É difícil, mas eu não suporto a minha vizinha, o meu vizinho, o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe, o meu pai. Eles me irritam. E quando você se irrita, achando que eles se irritam, você deixa a sua ira sobressair, e a justiça de Deus desaparece. Diz, pelo que rejeitando toda imundícia, acúmulo e malícia. Quando o apóstolo fala acerca disso aqui, irmãos, ele diz para nós rejeitarmos as coisas do mundo. Porque onde tem a imundícia e malícia, é mundo. Para nós, irmãos, deixarmos a justiça de Deus operar na nossa vida, temos que deixarmos a imundícia e as malícias. Enquanto somos maliciosos, enquanto nós maquinamos o mal, nós ainda não temos a justiça de Deus, não temos ainda a operação de Deus nas nossas vidas. Quando, irmão, nós somos imundos, é porque vivemos neste mundo imundo. E aí a Bíblia diz que se nós deixarmos a imundícia e o acúmulo de malícia, fica mais fácil de receber com mansidão a palavra que em cultos como esse de sã doutrina é enxertada em nossas vidas, para que venha a justiça de Deus operar, para que nós venhamos sermos vitoriosos, para que nós venhamos cantar o hino da vitória, para que nós venhamos ter os êxitos e sucesso em nossas vidas espirituais, secular, matrimonial, financeira, porque uma traz a outra. Diz Paulo, sede cumpridores da palavra, sedes cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvinte, porque o que é ouvinte, ele engana a si mesmo.
engana a si mesmo com seus falsos discursos. E a pior coisa é o homem enganar-se a si próprio. Precisamos ser os cumpridores da palavra de Deus. O que cumpre a palavra de Deus é o bem-aventurado. O que cumpre a palavra de Deus arrisca é feliz. O que cumpre a palavra de Deus tem vontade de morar no céu. Tem vontade de contemplar a face do seu Deus. Vivemos nos dias, ou nos últimos dias, em que o cristão esqueceu, ou esqueceu-se, de um dia querer ver Deus, de contemplar a face de Deus. Preste atenção no que eu estou falando. Devido às temperanças deste mundo, às tribulações, às lutas, o cristão acha que é só vir para a igreja e acabou. Eu vou fazer o meu dever em casa, eu vou para a igreja. Na quarta, na sexta, no domingo. Está bom demais. Isso não é cumprir a palavra de Deus. Isso não é querer ver Deus. A gente tem que ter em nossos corações, em nossas mentes, um desejo glorioso de contemplar a glória de Deus. Moisés quis contemplar a glória de Deus. Só podemos ver Deus se morrermos. Morremos para o mundo. Literalmente falando, só podemos ver Deus também se morrermos carnalmente. A questão é, como iremos ver Deus? Para juízo ou para a vida eterna? De qualquer forma, estaremos na presença de Deus, no grande, naquele dia, diante do grande trono branco, para ser julgado. Mas os que cumprem a palavra de Deus vão ser julgados. Não pode. Ser cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-nos com falsos discursos. E que adianta eu estar aqui pregando a palavra de Deus para você nessa noite e enganando a si mesmo e a vocês? Isso não há vantagem. Isso não seria bom. Mas nós estamos ouvindo nesses últimos tempos e visto homens dessa forma que enganam a si próprio e levam um bando de pessoas também junto com ele para um lugar que não vai ser bom, para um lugar que não é o céu, com falsos discursos, com falsa doutrina, com falsos testemunhos. Querido, precisamos cumprir a palavra de Deus, porque o que cumpre a palavra de Deus verá Deus, estará com Deus, viverá com Deus, reinará com Deus. Dê forte as palmas para Jesus. A mensagem que nos traz nessa noite fala de algo interessante. Aquele que não cumpre a palavra de Deus é como alguém que é só ouvinte da palavra e não um cumpridor. E ele diz: é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque ele contempla sempre e logo se esqueceu-se de como era. Se nós pararmos para pensar, irmãos, eu só me reconheço quando eu estou diante do espelho. Ah, eu estou assim. Se não houvesse espelho, ou se tivesse espelho há uns tempos
atrás que não houvesse mais, que aparecesse depois de 30, 40 anos, e você se olhasse no espelho, você disse: esse aí não sou eu. Olha como eu mudei. Se você se olhar no espelho, e quando sai do espelho, você se esquece que até tem um sinal no rosto, uma cicatriz. A Bíblia afirma: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que olha no espelho o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo. E logo se sai da frente do espelho, foi-se, e logo se esqueceu-se como era. Você pode prestar atenção. Você saiu de casa, o Senhor olhou e disse: mas eu estou mais velho. Estou mais velho. Mas quando sai da frente do espelho, rapaz, eu me sinto jovem com 18 anos. Nunca vai ser velho. Esquece como você é. Pensa que é aquele rapazinho, aquela garotinha. Mas a Bíblia diz que aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvido esquecido, mas fazedor da obra. Eita, agora o negócio pegou. Agora o negócio pegou mesmo. Preste atenção, eu vou repetir, parece que você não entendeu, você está tentando até glória. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu meio. Aleluia, glória. Preste atenção, queridos, que o apóstolo ele diz: porém, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, isso, primeiro, persevera, não sendo ouvinte e esquecedor, segundo, mas fazedor da obra, terceiro, esse tal é o bem-aventurado nos seus feitos. Quatro atributos importantes para o ouvinte da palavra de Deus. Não adianta ser só ouvinte e não fazer a obra, e não sair para o evangelismo, e não sair, irmão, para o círculo de oração, e não sair para a escola bíblica dominical, e não sair para uma consagração pela manhã, não sair, querido, para uma vigília, uma noite, meu dia da oração. Isso é fazer a obra. Afinal de contas, tudo é para você, tudo é para o seu bem, tudo é para o seu crescimento espiritual. Essas coisas que a igreja cobra, que a igreja pede, não é para o pastor, é para a pessoa em si. Paulo diz que aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, aquele que ouve é cumpridor da palavra de Deus, persevera nela, porque muitos não perseveram nisso, até que começam bem, como no primeiro amor, tem vontade, tem sede, tem fome de Bíblia, tem sede da palavra, tem sede da obra, mas depois, nos tempos vindouros, nos dias futuros, eles vão desfalecendo na caminhada, vão desistindo da cruz, cortam um pedaço da cruz, acham que ela está pesada demais. Não adianta, você não persevera. E olha, Deus ele é tremendo. Deus ele simplesmente prova-nos na perseverança. Em tudo Deus ele prova na perseverança para saber se nós somos dignos. O povo que andou 40 anos no deserto, eles estavam ali simplesmente provando se eles perseveravam. Os que não perseveraram foram enterrados no deserto. Os que não perseveraram não tiveram direito de entrar
na Nova Canaã, na terra prometida que mandava leite e mel. Só os que perseveram. E aquele que persevera, irmãos, é cumpridor da palavra de Deus. Aquele que persevera não é só ouvir. E o que atenta para a palavra da liberdade, o que persevera na palavra, ele é fazedor da obra de Deus. Ele é missionário, ele é evangelista, ele se consagra, ele ora, ele está perguntando: pastor, eu preciso fazer algo na obra, pastor, eu quero fazer isso, olha, pastor, eu tenho uma ideia. Eu tenho certeza que o pastor vai acatar a sua ideia, o seu ponto de vista, o seu pensar na obra. E o pastor vai olhar e dizer: ei, aquele se destacou, fulano de tal é um bom obreiro, ele está se destacando ali. Queridos, quando eu estava na condição de vocês dois, sentados como um bicho, eu chegava toda sexta-feira à noite: pastor, meu pastor, meu pai na fé, vamos para o monte, pastor, vamos para o monte. E quando eu entrava na igreja, o pastor lá em cima no microfone assim: eita, chegou o irmão Valdir. Hoje é sexta-feira, o irmão Valdir vai entender que a gente vai para o monte hoje. Eu cutucava o pastor, muitas vezes eu levei o pastor para o monte, via ele chorar no monte. Assim me criei na fé por causa do monte. Mas tem gente que o monte hoje é a cama, é a rede, é o quarto com ar-condicionado, é o ventilador ligado. Esse é o monte de lençol para cobrir. Um monte de lençol para cobrir por causa da muriçoca, né? Pernilongo. Do frio. Aqueles irmãos que atentam para a perfeita lei da liberdade, persevera nela, não é esquecedor, é fazedor da obra. A Bíblia diz: e este tal será bem-aventurado em seus feitos. Em tudo que você fizer neste mundo será feliz, querido, porque bem-aventurado significa feliz. O que você planeja em relação ao seu secular, a sua vida secular, será feliz, terá sucesso, terá êxito. Se alguém entre vós escuta ser religioso, preste atenção e não refreia a sua língua. Antes, engana o seu coração. A sua religião é vã. Cuidado com o que você fala, porque nós conversamos aqui e precisamos ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para citar. Se você não refreia a sua língua, se as nossas línguas são soltas demais, isso não tem como colocar um cabresto, né? A língua que fere, ou a língua ferida. É em vão, queridos, seguir, servir, adorar. Porque não é ouvinte, porque, perdão, só é ouvinte e praticante, não praticante. Porque não é fazedor da obra. Porque não atenta para a perfeita lei da liberdade, chamada Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Em vão, queridos, se nós não refreamos as nossas línguas, quando saímos da casa do papai, muitos palavrões saem do nosso lado da boca, porque amaldiçoamos o A, o B, o C. Isso não é refrear a língua. Aquele que atenta, aquele que ouve a palavra e a pratica, não tem só a língua convertida, mas todo o corpo. Aleluia, Deus. E a Bíblia Sagrada diz que uma grande naus podemos controlar pelo pequeno leme, um animal, pelos arreios, mas a língua é um pequeno membro do nosso corpo que pode lançá-lo no inferno.
ouvinte e não praticante. Querido, eu acredito no Evangelho que transforma o homem, que traz a sã doutrina, que prega, aleluia, a palavra de Deus sem ser misturada, mesclada. E para os neófitos, ela será um leite, mas para os doutores, será um. Não tem como engasgar. Precisamos aprender um pouco sobre a prática da palavra de Deus. Ou achamos que a palavra de Deus ela é só está em nossas mãos no dia de culto, quando a colocamos debaixo do braço, porque agora eu vou para a igreja. Ela não é desodorante, não serve para isso, nem para enfeitar a estante. É para se ler, aprender, praticar, porque as sagradas escrituras nos conduz à salvação e à vida eterna. A palavra de Deus, ela é proveitosa para isso. Ela que nos conduz aos céus, querido. É o manual do crente. Não perca tempo. Leia como do rolo. Coma dela. Mas vivencie ela. Viva ela. Pratique-a. Porque senão somos meros ouvintes e não praticantes. E que adianta, irmãos, ser só ouvinte da palavra de Deus e não aprendermos aquilo que Deus deixou escrito? Foi para nós aprendemos, para que nossos futuros filhos, netos venham também aprender. Passado de geração em geração, chegou a este século, chegou a estes anos, em nossas mãos, um livro, que não é como qualquer livro, e não se lê como qualquer livro. Precisamos reverenciá-lo, afinal de contas, é as sagradas escrituras que nós estamos falando, é dela que nós aprendemos, e é ela que nos conduz aos céus. Ser um ouvinte é em vão estar na presença de Deus, na casa de Deus. Ser só crente dentro da igreja não adianta, queridos. Não vai te levar ao céu. Não nos leva ao céu. Sabemos que a salvação é algo pessoal, individual. É você e Deus. Lute e cuide para adquirir a coroa da vida. Não é só o diabo, irmãos, que tenta roubar, não. Porque lá em Apocalipse diz: vigiai e orai para que ninguém roube a tua coroa. Mas não é só o diabo que quer roubar a tua coroa, não. São as suas atitudes, as minhas atitudes, os meus atos, os meus pensamentos, a minha forma de estar diante de Deus em relação à palavra. Ouvi-la é bom, praticá-la é melhor. São duas coisas que jamais podem ser paralelas. Elas estão unidas, juntadas. Ouvir e praticar. Não é que nem teologia e filosofia. Filosofia e teologia são dois paralelos. Mas ouvir a palavra e praticar, elas são dadas, unidas, para que eu e você possamos receber naquele momento, naquele dia, a grande recompensa. A conversão, queridos, depende de nós queremos em ouvir e praticar.
Saulo ouviu a palavra. Quando Saulo ouviu: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele cai no cavalo e diz: quem é, Senhor? Eu sou Jesus o Nazareno, a quem eu persegue. Saulo não perseguia Jesus, mas perseguia crente. Quem persegue crente, persegue Jesus. E naquele dia que ele ouviu a voz, ele foi praticar. Pois ele, sem ele ser cristão, ele estava jejuando e orando 3 dias. Começou a praticar. Naquele dia recebe um milagre. Aí veio praticar agora, literalmente falando, praticar mesmo, pregando o evangelho. Saiu, mesmo que ninguém acreditasse, porque sabia que era Saulo de Tarso, mas Deus tinha dado um novo nome, a Paulo de Tarso. Preste atenção, irmãos. Eu quero dizer para isso com você, que quando se ouve a palavra, há uma mudança de vida. Quando se ouve e pratica a palavra, há uma mudança radical de vida. Mudança essa que conduz o homem aos céus. Ai, que me derrega a manaia. Xarai, que andará. O evangelho transforma o homem e prepara ele para morar no céu. Vivemos nesse mundo cruel e tenebroso, querido, em que o mundo ensinou muitas coisas e tem ensinado e tem conduzido o povo, aleluia, ao erro, aleluia, ao descaso, aleluia, à promiscuidade, aleluia, ao adultério, à prostituição, à droga, aleluia. Mas a palavra de Deus, aleluia, enxertada em nossos corações, aleluia, ela transforma o homem e conduz ele a morar no céu. Bem forte as palmas para Jesus. Eu quero dizer algo para vocês, eu quero ir para o céu. Eu não quero que essa caminhada de quase 20 anos venha a ser vão. Caminhada essa que de 33 anos para cá eu conheci esse evangelho, esse Jesus. Eu tenho visto que ele tem o poder de transformar quando a gente ouve e pratica. Mas se a gente não ouve e pratica, a gente somos aquela velha criatura ainda. Eu costumo dizer no testemunho, não era muito valente. Tamanho de gente valente. Não tinha medo de nada. Briguento, estava armado, não passei a ser covarde, e agora eu estou com mais coragem ainda, mas agora que minha luta não é contra a carne e nem contra o sangue, contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas nesse século, nas regiões celestiais da maldade, segundo o autor Efésios capítulo 6, versos 10 em diante, quando Paulo fala das armaduras de Deus. Você sabe o que é isso? O evangelho transforma o homem, faz ele ser manso. Eu vejo o evangelho transformando Moisés, o camarada que briga, que mata o egípcio, corre para o deserto, 40 anos, Deus preparando Moisés. 40 anos Deus lapidando Moisés. Depois de 40 anos Moisés está pronto. Agora não vai ser deixar de ser pastor de ovelha para ser pastor de ovelha homem. Passou 40 anos cuidando do povo. Uma geração tem 40 anos. Ele passa a primeira geração aprendendo as coisas do Egito. Passa a primeira geração aprendendo a ser pastor de ovelhas, aprendendo com Deus. Depois passa 40 anos conduzindo o povo no deserto, sendo ovelhas, sendo pastor de ovelhas humanas. Jesus, quando chega, ele vem depois eu vos farei pescadores de homens. Queridos, precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra. Não é só conduzida debaixo do braço do dia de culto, não. Leia
porque a Sagrada Escritura me conduz aos céus, bem forte as palmas.